Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais, e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações de forma exclusiva do Corinthians para vocês. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, falando aí do Mercadão da Bola. Mas vamos iniciar o vídeo falando de um assunto aí que não é agradável, né? Um assunto ruim, que a empresa do Memphis Depay, né, que é uma empresa de segurança, o Corinthians está devendo para ela em torno aí de R$320 mil. O nome da empresa é Dócil. Essa dívida ela acabou aí vencendo dia 30 de junho, né? E o Corinthians está tentando acertar com a empresa. Porém, como o Corinthians não tem um fluxo de caixa, está tendo muitos problemas para honrar seus compromissos. Então, mais uma dívida, mais um momento difícil do Corinthians. O Corinthians hoje é um dos clubes mais endividados do mundo. O Corinthians hoje deve em torno aí de 2,5 bilhões, né? E ontem, né, a informação do Corinthians é que o Timão não havia pagado o salário de jogador, funcionários, né, de CLT, porque não tinha dinheiro. E aí a notícia hoje, por esse lado, é uma notícia boa, porque o Corinthians ontem, à tardezinha, acabou aí acertando os salários aí com todos os funcionários. Acabou aí tendo um dia de atraso, porque o dia de pagar era segunda-feira. Só que o Corinthians pagou na terça. E você sabe que no Corinthians tudo é um furdúncio, rapidinho, ganha uma proporção muito mais, né, que merecia, né? Então o Corinthians acabou quitando aí os jogadores, acabou quitando aí os funcionários da limpeza, da cozinha, do jardim, né? E o Corinthians está tentando honrar todos os seus compromissos, mas não é fácil porque não tem fluxo de caixa. Um dia de atraso também não é coisa pra gente aqui, né? Isso acontece. O certo da empresa é pagar no quinto dia último, tudo bem. Mas se atrasar um dia, também não pode ser o fim do mundo por causa disso, né? E aí o Corinthians acabou acertando. O Corinthians só falta agora acertar com as pessoas que são PJs. São PJs. Ao contrário, com os funcionários e com os jogadores, o Corinthians acabou acertando. E aí os jogadores ficaram tranquilos, funcionários felizes com essa atitude do Corinthians, né, de honrar seus compromissos. E a partir de ontem tudo está certinho no Corinthians. Com o pessoal da limpeza, jardinagem e tudo mais. Infelizmente, hoje o Corinthians não tem um fluxo de caixa para pagar todo dia que vence, fazer, né, os pagamentos de forma correta. Hoje o Corinthians é um time aí que está vendendo o almoço para comprar a janta. Infelizmente, mas é a grande realidade. O certo, né, é que tá todo dia do vencimento, mas porém não foi possível. O Corinthians pagou um dia atrasado e vida que segue, né? O Corinthians não pode ser o final do mundo. O Corinthians tem que pagar certinho também, porque o Corinthians tem várias competições importantes ainda que precisa do jogador estar motivado, né? E jogador que não recebe afeta diretamente dentro do campo. Corinthians que retorna aos gramados agora dia 13
dia 13 de julho, né, domingão, às 19 horas, pela 13ª do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Então, o jogaço, o Red Bull Bragantino tem um belíssimo de um time, tem um time bem taticamente acertadinho, um time técnico, está na frente do Corinthians na tabela do Brasileirão. Então, o Corinthians precisa jogar muito para vencer. O bom é que o Corinthians teve um tempo para recuperar o jogador que estava no DM. Dorival havia chegado, não teve tempo para treinar, e nesse período aí agora, um mês parado aí para o Super Mundial de Clube, o Dorival teve prazo para tudo isso. Acredito que Dorival nesse momento consiga dar aí um padrão tático, um sistema tático ao Corinthians, porque infelizmente o Corinthians não tem até hoje um sistema tático definido. Dorival tem escalado um time diferente em todos os jogos. Eu acho isso aí acaba dificultando, né, Dorival encontrar o time ideal, mas foi um laboratório para o Dorival, e acredito agora, a partir de domingo, contra o Red Bull Bragantino, o time que Dorival escalar será o time certo para frente, direto ele, a não ser jogadora que não pode jogar por causa que o Roberto está fazendo aí, saindo do DM e indo para o campo. Então, Dorival vai ter um time bem ajustadinho, acertadinho, porque dia 30 de julho tem Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil, tá? Pela Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, às 21h30, e depois Corinthians vai até o Allianz Parque jogar o jogo de volta contra aí o Palmeiras, né? Então, quem passar das oitavas para as quartas de finais ganha 4.700.000. Gente, mudando de assunto, falando um pouquinho aí do mercadão da bola, o atacante Vitinho acabou sendo oferecido ao Corinthians, né? E a diretoria tem avaliado, né, as tratativas com bons olhos. Após o Corinthians acabar divulgando a nota que desistiu de Biel, os empresários começaram aí a oferecer os jogadores ao Corinthians. Não é segredo para ninguém que o Corinthians está buscando um atacante de beirada, um atacante de lado de campo, né, velocista, técnico, rápido, né, para quebrar as linhas. É as características que Dorival quer. Os nomes vão direto para o Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior para fazer a análise, se compensa ou não, entendeu? E aí o Corinthians tem trabalhado muito, porque a janela se abre agora amanhã, dia 10 de julho, e o Corinthians quer já ter alguém em mente para fechar a negociação. Sobre o Carlos Vinícius. O Corinthians, o Carlos Vinícius fez uma proposta para o Corinthians para ganhar 900 mil no Corinthians, mas poder chegar até 1.200.000, e aí o Corinthians está analisando. O Fabinho Soldado ainda não deu sua opinião se fecha negócio com o Carlos Vinícius ou não, porque com certeza o Carlos Vinícius será banco. Eu, sinceramente, minha opinião, acho que o Corinthians nem deveria contratar o Carlos Vinícius, porque nós temos jogador na categoria de base melhor do que o Carlos Vinícius. Para mim, o Kaique e o Cauê é muito mais jogador do que o Vitinho, né? E o Carlos Vinícius são jogadores que já têm mais de 30 anos, ou seja, eles estão em final de carreira. O Corinthians está tentando buscar. Outro jogador que foi oferecido ao Corinthians foi o Coroço, né? Mas o nome não agradou a diretoria do Corinthians. Então, com a janela abrindo agora, dia 10 de julho, mais jogadores serão aí oferecidos ao Corinthians, porque o Corinthians é um time de vitrine. Apesar que está devendo, mas é um time que tem mídia social, é um clube que tem torcida, 38 milhões de torcedor, é um clube que tem visibilidade, então traz muita notoriedade para o jogador vestir a camisa do Corinthians. Só que o Corinthians, sabendo que tem essa dívida milionária, não, bilionária, de 2,5 bilhão, precisa de ter uma análise muito apurada para contratar jogador e não errar como fez na diretoria passada, até nessa diretoria mesmo, quando o Augusto Melo assumiu, dia 1º de janeiro. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Esses nomes que eu citei aqui, que o Corinthians tá mirando o mercado, agrada a vocês, não agrada? BO no Corinthians, porque mais uma dívida, o Corinthians não tem dinheiro e as empresas ficam cobrando, porque o Corinthians deixa passar as datas de vencimento de pagamento, e aí a empresa está certa fazer a cobrança para o Corinthians.
Mas é um absurdo, né? Por causa do Memphis ter seu segurança, o Corinthians paga 330 mil para o Memphis ter segurança. Isso é uma coisa assim, sabe? A gente... muita gente fala, não sei porque o Corinthians tá no fundo do poço. Eu sei. São esses negócios. O jogador que ganha de 3 milhões, pode puxar até 6 milhões por mês, precisa do Corinthians pagar segurança para ele? Precisa do Corinthians pagar hotel de luxo para o Memphis para morar? Em torno de 279 milhões, 9 milhões, em torno de 279 mil por mês, né? 9 mil reais por dia. Isso é um absurdo. Ó, o Memphis Depay queria ir pro Flamengo. O Flamengo conviu esse contrato, vazou fora que sabia que era um contrato de barca furada. Aí eu faço uma pergunta para você, torcedor corintiano. Você acha que o Real Madrid, o Chelsea, o Liverpool, Barcelona, Manchester City faria um contrato com tantas mordomias como o Corinthians fez pro Memphis? Você acha mesmo? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão todas as atualizações de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.